Com seus olhos fechados e as mãos do coração, vamos buscar o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma noite, meu Deus, na Tua casa, portas abertas para todos aqueles que creem vir. Vir, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, vir para buscar o Senhor, vir, meu Deus, para dar atenção à coisa certa, à verdade, aquilo que procede do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Vir, meu Deus, para ser renovado, para receber unção, favor, para receber direção para os próximos passos, para não errar, para não falhar, para não continuar no mesmo caminho, onde as coisas não são agradáveis ao Senhor, e se não são agradáveis ao Senhor, não serão boas para nós, ainda que assim elas se pareçam. A Tua palavra tem nos orientado, e eis-nos aqui, para continuarmos sendo dirigidos por ela, não por uma emoção, um sentimento, ou mesmo pensamentos já contaminados, viciados, pensamentos fadados ao fracasso, à derrota, mas pensamentos, meu Deus, alinhados aos Teus, e o Senhor disse, bem sei eu, os pensamentos que eu penso de vós, e pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor tem pensamentos de bem para nós, o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor quer o melhor para nós, e eu oro para que assim seja, para que cada um aqui, meu Deus, nessa noite, cada um na tua casa, nesse templo agora, nessa casa de oração, cada um que nos acompanha de onde estiver agora, essa transmissão, está no mesmo espírito, alinhado, com fome, com sede do Senhor, querendo direção e condução do Espírito Santo, que cada um receba, meu Deus, essa unção, que cada um, meu Deus, viva, ande, meu Deus, e seja conduzido pela graça, para ver a Tua glória, para viver segundo o padrão de vida que o Senhor tem para nós, para viver de honra em honra, de vitória em vitória, para ver, meu Deus, a Tua glória. Chega, meu Deus, de pessoas viverem uma vida à margem de tudo que é bom, da dignidade, da plenitude, da saúde, da prosperidade. Chega. Quantos, meu Deus, vêm vivendo assim, à margem, sempre até estão perto, chegam perto, mas nunca entram, nunca vivem, nunca recebem, nunca, meu Deus, tocam naquilo que o Senhor prometeu. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos conduza, nos dirija, e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Esteja conosco, que o Senhor, meu Pai, abençoe cada um que tem Te buscado, e cada um, meu Deus, que vem buscar o Senhor nessa noite. Uma noite fria que não nos favorece, não ajuda, não é, meu Pai, um ingrediente a mais, mas sim um desafio a mais. E quantos, desde quando perceberam, decidiram, é mais um desafio que eu vou vencer para agradar a Deus. Eu oro, Senhor, para que não seja o único, mas que cada um que vier, que cruzar o caminho dessa pessoa, cada desafio, cada situação, cada, meu Deus, pedra, cada amoreira, como nós ouvimos ontem, que ela passe, que ela supere, que ela, meu Deus, não se detenha e não se deixe ser detida, parada, impedida, mas que com a ajuda do Senhor, ela vá além, que ela realize proezas e que ela veja a Tua glória. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, a minha e a de cada pessoa que se encontra aqui na Tua presença e na Tua casa. Que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, venha nos conduzir. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe.
que o Senhor esteja conosco, que o Senhor confirme, meu Deus, o que tem para nós, aquilo que fala conosco, aquilo que tem para calar fundo o nosso coração, para chegar, meu Pai, onde precisa chegar e fazer a diferença. Que o Senhor, meu Deus, ouça, responda, atenda às orações e que nos abençoe grandemente. É o que eu peço e também, meu Deus, pela fé, eu declaro, eu oro, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos a vida de cada um de nós, esse templo, esse culto e tudo aquilo que nós vamos fazer, pregar, falar, louvar, entregar ao Senhor o nosso melhor. Que o Senhor receba, que se agrade de nós e que nos recompense, meu Deus, por mais essa busca, por mais essa oferta, por mais esse dia, por mais essa noite. Que assim seja e que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós. Porque nós sabemos que quando o Senhor se agrada de uma pessoa, o Senhor, meu Pai, a galardoa, o Senhor a presenteia, o Senhor a recompensa. E nós cremos na boa recompensa do Senhor aqui já nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: eu possuo a unção de Josué, unção de força, unção de coragem e unção de conquistas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos começar aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Eu creio que você aí levantou a mão, né? Você fez, opa, eu. Aí a Bíblia está dizendo assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Se eu ler a mesma passagem na NVI, uma linguagem um pouco mais atual, vai estar escrito assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Deixa eu ler para você o que significa sentimento faccioso.
O que ou quem incita movimentos contra autoridades estabelecidas? Característica do que ou de quem possui como atividade ou ocupação de algo que esteja relacionado com a subversão. Aquilo que é parcial ou quem possui essência partidária, indivíduo revoltoso, subversivo, injusto. Então vamos começar pela palavra que a Bíblia está dizendo. Aqui tem duas palavras que precisam, não as palavras em si, né? Porque é até bom que a gente ouça, porque só quando você ouve que você passa a ter referência. A Bíblia diz: não negue a verdade. Está escrito aqui, não nega a verdade, sem hipocrisia, né? Não nega a verdade. Nós lemos aqui duas vezes a mesma referência. Nem mintais contra a verdade, ou, na outra tradução, não neguem a verdade. Então, alguns de nós, por exemplo, vai passar a saber o que não deve se fazer, mesmo que a título e se justificando, não, mas é para o cristão não usa qualquer meio para chegar a qualquer fim. Amém? Nós não. Não, mas tem um monte de frases aí que são usadas, que você pode ouvir uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você se identifica, você pode ver num filme de ação, que você pode ler num livro, e pode até te mexer com as suas emoções, seus sentimentos. Tem coisas que quando nós vemos, assistimos, ouvimos, nos motiva, né, até nos dá um gás momentâneo, mas verdade mesmo, verdade absoluta, é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa é pegar uma estaca e bater profundamente. Essa estaca tem que ser a palavra de Deus. Eu pegar. Eu vou partir daqui. Porque tem um monte de gente que tenta misturar o que aprendeu no mundo, que ouviu, que gosta de ouvir, e pega nuances, pega pedaços, pega fragmentos da palavra de Deus, mistura com essas frases, mistura com essas nuances também que gosta e tenta montar alguma coisa interessante. Pode até ser interessante, mas não vai ser bom o resultado. E nós somos medidos pelos nossos resultados. Alguém pode gostar de você, a não ser tua mãe e teu pai, se você não der resultados, não vai ficar com você, não vai manter você numa boa posição. Alguém pode falar de você, elogiar você, pode ter dado a você os melhores adjetivos. Se você não tiver resultados, esses adjetivos desaparecem do dia para a noite. Quer dizer, nesse período de tempo eles somem. E para nós darmos resultados, e resultados contínuos, resultados permanentes, nós precisamos dar resultados. Quais resultados? Eu preciso vencer. Eu preciso sair de um lugar que, de repente, eu estou há algum tempo e alguns aqui, estão há bastante tempo. Que é um lugar de resultados ruins, resultados insignificantes. Quantas pessoas que olham e veem seus resultados, não, mas está bom. Não, é isso mesmo. Não, você se convenceu de que é isso mesmo. Sempre tem no mundo pessoas que estão superando as expectativas, que estão indo além do que outras que vieram antes delas foram, fizeram, realizaram, e nós não podemos olhar para isso
estar abaixo e contentarmos-nos com os resultados que estamos tendo. Mas por que muitos, infelizmente, na igreja, não estão tendo resultados consistentes? Por causa dessa base que nós lemos aqui. O que tem sido a motivação, o foco, o combustível de alguns? Essa ambição egoísta. E, pior, inveja. Eu tenho que pensar com a mente de Deus. Não é porque uma pessoa ela tem uma boa imagem, ela parece com uma boa imagem, que ela deve ser referência para mim. Eu preciso saber o que Deus tem comigo, o que Deus tem para mim. E essa é uma pergunta que muita gente nunca fez para Deus. Alguns fizeram num culto, não tiveram resposta, e como costumam fazer na vida, se deram por satisfeitos. Tudo bem, deixa, não, é isso aí mesmo, não. Eu preciso saber o que Deus tem comigo, o que Deus tem para mim. Qual é o meu lugar? E às vezes você não tem essa resposta num culto mesmo, não tem numa semana, às vezes não tem num ano. Mas eu garanto para você que o tempo que você passa buscando essa resposta, o tempo que você passa perseguindo esta resposta, vai ser um tempo recompensado da sua vida. Porque você está procurando uma resposta de Deus. Senhor, o que o Senhor tem comigo? O que o Senhor tem para mim? Às vezes você faz essa pergunta no meio de sofrimento. Né? Senhor, por que tudo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que ainda isso acontece na minha vida? Só que é mais fácil. Está mais perto, mais próximo, mais acessível a gente olhar para uma pessoa que está numa condição, numa situação melhor do que a nossa, uma pessoa que a imagem que a vida dela está produzindo é melhor do que a nossa imagem atual, pegar e nos espelhar nela. Não, eu quero isso, eu quero assim, eu quero igual fulano, eu quero igual Beltrano, eu quero desse jeito. É interessante, aí você vai dizer assim, a gente tem sonhos, você tem que ter os seus sonhos. Você tem que ter os seus projetos. E esses sonhos e esses projetos, inclusive os projetos de conquistas, quando a gente pega, escreve, pega imagens, é baseado no que o Senhor fez com Jacó. Quando Jacó era um empregado mal pago, maltratado, sem consideração do Labão, ele não mandava na vida dele, não mandava na casa dele, não podia sair quando ele quisesse com as mulheres e os filhos dele, não podia ter a vida que ele desejava, ele era dependente. Era subordinado. Quase vivia num trabalho escravo. Se fosse nos dias de hoje, as expressões seriam um trabalho análogo à escravidão. Aquele homem tem um sonho, e eis que o Senhor diz para ele, olhe e veja, que os rebanhos são salpicados, listrados e malhados. O Senhor disse, olhe e veja. Ele olhou no sonho e viu que todos os rebanhos eram listrados, salpicados e malhados. A partir daquela visão, que quem deu para ele? Deus. A partir daquela visão que Deus deu a ele, ele pegou, despertou, acordou, opa, eu tenho uma visão, agora eu preciso gerar isso, eu vou dar condições para isso acontecer. Jacó trabalhava na época? Muito, demais. Só que aí, daquele ponto para frente, ele começou a trabalhar com um foco.
E é importante você entender que o foco do Jacó nunca foi o Labão. O foco do Jacó não foi tirar do Labão. Ele, Senhor, tira da mão do Labão e coloca nas minhas mãos. Senhor, tira. Senhor, me dá um meio, que eu vou pegar ali um gado, eu vou pegar uma ovelha, eu vou pegar um carneiro, eu vou pegar um bode, eu vou esconder. Ele não fez isso. Ele não invejava, diga, ele não invejava o Labão. Tem gente, você tem que tomar um cuidado com essa oração, tá? Às vezes, é bíblico essa oração, mas alguns aqui precisam ter a sensibilidade daquela membrana que fica em volta da gema de ovo. Quem já viu essa membrana aqui? Se você não tirar e colocar no pudim, já era. Você vai comer o pudim de 1 metro assim, você já sente o cheiro do ovo, só por causa daquela membrana. É sensível. Você apertar o seu dedo, não é a unha, o dedo, se você apertar, ela rompe. E a gente precisa ter esse nível de sensibilidade para analisar se quando a gente está fazendo a seguinte oração, ela é bíblica, quer dizer, eu estou fazendo porque eu creio, ou se ela é baseada numa inveja que eu tenho. Qual oração? Senhor, tira da mão do ímpio e coloca na minha mão, né, na verdade. Não é, né, de qualquer justo, é na minha. É ou não é? Quando eu estou orando, não estou pedindo, Senhor, coloca na mão de qualquer um, coloca na minha. Então, essa oração, se você tem uma pessoa na tua mente, algo do tipo, Senhor, tira da mão do fulano, né? Talvez você não verbaliza. Mas quando você ora, você está pensando ali. Você está pensando em alguém. Talvez esse alguém até seja alguém semelhante na sua vida ao que era o Labão para o Jacó. Alguém perverso, injusto, alguém ímpio, alguém que não temia Deus, alguém que não era dizimista, alguém que não era fiel, que não era correto, que não era honesto, mas nós não vamos ver o Jacó invejando. Por isso que ele ficou maior que o Labão. Por isso que Deus, ele não precisou dizer tira do Labão. Deus usou a matriz do Labão para gerar riqueza para o Jacó. Porque as matrizes de onde nasceram os rebanhos do Jacó foram todas de Labão. Foi ou não foi? Só que, veja, isso não é assim, não foi do dia para a noite. Ele creu, ele pegou, ele deixou Deus, diga, ele deixou Deus. Ele deixou Deus conduzir a fonte de riquezas dele. Ele não foi lá e se precipitou. Lá atrás, Jacó tinha promessa. Veja que ter promessa de força, ter promessa de riqueza, ter promessa de prosperidade, ter promessa de riqueza, ter promessa de coisas grandiosas, não é sinônimo de cumprimento de promessas. Porque o Jacó tinha promessa que foi feita à mãe dele quando ela consultou a Deus, que o menor seria maior, que o mais novo seria mais forte, que o mais novo seria maior do que o mais velho. Estava falando dos filhos que ela tinha no ventre, que um seria maior do que o outro, que um serviria ao outro. E o Senhor estava dizendo que o Esaú serviria ao Jacó. Não é isso? O Jacó vai lá, inclusive orientado pela mãe dele, a gente não sabe se ela se baseou nessa promessa para se precipitar, se ela se baseou nessa promessa para dar um jeitinho, para facilitar as coisas e principalmente para abreviar o tempo. Não, vamos lá, vai lá, fala com seu pai, coloca um pelo lá para simular barba, o pelo que seu irmão tem no peito, vai lá e passa um caldo de animal ali para você cheirar, o mesmo cheiro dele, pega ali, oferece para ele o que ele vai, tudo foi preparado e deu certo. Deu certo para o momento, passou o momento, mas o saldo saiu muito caro.
Quer dizer, ele tinha promessa? Sim. Deus fez a promessa? Sim. Não foi profetada, não foi profecia da carne, do demônio, não. Foi Deus que falou com a mãe dele. Havia uma promessa para ele, mas ele foi na carne para tomar a promessa. Foi num tempo dele, não foi no tempo de Deus. Foi pelo meio dele, não pelo meio de Deus. O Jacó aprendeu a lição. Veja que depois, com toda a injustiça, com toda a dor, com todo o sofrimento, com todo o esforço que parecia que era inútil pelo que ele fazia pelo Labão, pelas crias do Labão, pela família do Labão, ele não se precipitou de novo. Ele não roubou o Labão. Ele não desviou nada que era do Labão. É do Labão, é do Labão. Ah, então aconteceu, eu tiro de mim e coloco para ele, mas eu não vou pegar o que é dele. Na dúvida é dele, então é dele. Na dúvida é dele, não vou pegar, não vou ficar, não vou reter. Então aí, um dia Deus mostrou para ele, é assim, Jacó. Ele foi, fez aqueles desenhos lá nos galhos de estoraque, nos bambus, deixava debaixo das fêmeas, quando elas fossem se procriar, e aí começou a nascer. Os rebanhos para o Jacó, segundo aquilo que era determinado pelo próprio Labão, o salário dele, segundo a direção que Deus lhe deu. E óbvio, a gente lê esse capítulo da Bíblia em 1 minuto e meio, mas aquilo demorou anos para ir se consolidando na vida dele. Era fêmea após fêmea que ia dando à luz os filhotes segundo os desenhos que ele havia feito, segundo o esforço baseado na direção de Deus que ele havia feito, segundo a atitude de fé que ele havia tido, crendo na visão que o Senhor deu. E esse é um desafio de algumas pessoas aqui, que precisam se separar, não serem mais as pessoas invejosas, que ainda são. Tem gente que ainda é invejosa, que quando está pedindo algo tem um nome na mente, quando deseja algo tem uma coisa de alguém na mente, quer chegar em um determinado lugar, quer ocupar um posto, e é o posto de alguém, é o cargo de alguém, é a posição de alguém, é o conteúdo de alguém, é a mesma imagem que alguém tem. Deus te fez único para viver uma vida única, para ter o seu resultado, para fazer a diferença. Claro, mas tem gente que inspira, legal, que te inspire. Mas uma pessoa, a posição de uma pessoa não pode ser o nosso alvo. Nosso alvo, a Bíblia diz que tem que ser Cristo. O meu alvo, o seu alvo deve ser Cristo. Então esse é o momento de você ter a sensibilidade daquela membrana do ovo lá. Espera aí, deixa eu analisar o meu coração. Não é para falar, levantar a mão, responder em voz alta, se manifestar. Não, não, não. É introspecção agora. Quando eu peço por tal coisa, quando eu peço por tal bem, quando eu peço por tal situação, é justo. A minha causa é do reino, veio de Deus, ou eu estou invejando alguém? Eu olho para alguém, vejo uma pessoa numa posição muito boa, meu coração queima. Eu já fico ali, porque ela era minha vez, porque ele era para ser melhor, para ser para mim, eu fico mal. Se você está agindo assim, sua ambição é egoísta, porque quando não é para você, você não se alegra com os que se alegram. Você está reprovando nesse teste. E o que está baseando, eu não vou dizer toda a sua vida, mas pode ser que ainda tenha áreas da sua vida que estão lastreadas, baseadas na inveja. E principalmente, aqui eu estou falando principalmente dessa parte material. Não só disso, mas qualquer área que cabe na sua vida. Área sentimental. Eu lembro, tinha uma moça, que eu não vou dar muito detalhe para não revelar quem ela, que ela, assim, ela era campeã de ser madrinha de casamento.
Ela era madrinha e era madrinha, era chamada, era querida, e ela tinha o sonho de casar. Queria muito casar. Ficava naquela ansiedade quando tinha o buquê de jogarem assim, cair na mão dela. Você vê como que é místico, né? Eu não sei quantas vezes que ela pegou o buquê. E sempre o próximo casamento ela não era noiva, ela era madrinha. Era amiga de todo mundo, né? Todo mundo que casava era amiga dela. Ela só não era amiga do próprio casamento, da própria situação. Na época da catarse, ela veio e soltou. Falou, olha, eu precisava confessar uma coisa. Eu gosto, né, minhas amigas, tal, mas cada vez que eu vejo um casamento, eu tenho uma inveja da noiva, mas uma inveja. Eu não aceito aquilo, sabe? Eu acho que é injusto. Eu me considero uma pessoa melhor, por que não comigo? Quando uma moça ainda casa com um cara ruim, eu nem ligo. Mas quando o cara é bom, quando o cara tem algumas coisas, né? Qualidades, tem isso, tá já com uma vida encaminhada, por que não é para mim tal? A pessoa veio só confessar, nem veio pedir orientação, ou seja, ela mesma já reconhecia que estava errada, que aquilo não era bênção, que aquilo era uma base da vida dela, era inveja. E aí ela começou a falar de coisas que ela invejava no trabalho, que ela invejava, confessou, reconheceu, fez aquele trabalho, não, quero me libertar disso, não quero mais essa vida. Isso foi em 2022, abril, maio de 2022, que não foi naquela primeira semana que teve trabalho. No final do ano ela casou. No final do ano ela teve promoções no trabalho. Hoje nem aqui mais ela está. Não está nem aqui, eu falo no país, de tanto que ela foi abençoada, promovida, que Deus levantou ela. E olha o poder que tinha sobre ela a inveja. Porque assim, a gente ora e quebra a inveja que alguém tem contra nós. Senhor, eu quebro toda a inveja, todo olho gordo, toda palavra que míngua, que seca. Tem que quebrar mesmo, porque é um encantamento, é uma forma de feitiçaria. Mas o pior efeito a inveja causa é para o invejoso e não para o invejado. Porque a inveja, como qualquer tipo de encantamento, se ele é verbalizado, se ele é feito com material, com sangue, com um animal, com dinheiro, se ele é gerado, né, e fica ali internamente sendo alimentado, todo encantamento, ele é como um bumerangue, joga e pode ir longe, mas vai voltar. Vai voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. E a Bíblia está dizendo que uma pessoa que ela vive, que ela até tem atitudes que parecem inteligentes, e até parecem que de repente tem alguém que olha e fala, olha como essa pessoa, ela fala bem, olha como essa pessoa ela tem a colocação certa para isso, olha como essa pessoa, o que ela faz é bom, mas a Bíblia diz que se essa sabedoria, essa inteligência é baseada em inveja e ambição egoísta, que tipo de sabedoria que é essa? Animal e demoníaca. Ou irracional e diabólica, vai da tradução que você preferir. Não é a sabedoria que vem do alto. Semana passada a gente falou da sabedoria. O Jacó é o grande exemplo. Jacó pagou o preço. Jacó respeitou. Mas como que você respeita uma pessoa que não é justo, que não é correto, que não é honesto, que parte do dinheiro que tem foi defraudando alguém, no caso eu? Você respeita porque você tem respeito. Você respeita, você dá honra porque você tem honra. E nós precisamos aprender que se você não semeia honra, você não colhe. Quer dizer, se o que você busca para a sua vida, se o que você quer para a sua vida vai ter honra, se hoje
Enquanto você não está numa posição de honra, você não honra quem está, você não vai chegar lá. E quando chegar, vai durar pouco, você cai e não permanece. Eu vejo pessoas na igreja e eu lamento. É o tipo de dor que um líder tem. Daquelas pessoas que vão, lutam, quando vai, pega, conquista. Maravilha. Dá um pouco de tempo, aquela conquista não permanece, não se mantém na vida da pessoa. Ela sentiu gosto, ela sentiu o cheiro, ela colocou o pé naquela terra e viu como é que era, sentiu ali como é que é aquela terra, mas não ficou naquela terra. O cheiro da comida boa passou no nariz dela, mas o gosto não estava no estômago dela. Por quê? Não permanece. E sabe por que tem gente que está vivendo assim? Chega perto de conquistar, está na beirada, chega no lugar, mas não fica, não permanece. Porque quando estava nos testes de dar honra, de semear honra, não semeou, não deu honra, não plantou a honra. E a gente não planta a honra, gente, em lugares, a gente planta a honra para pessoas. A começar por Deus. Tem gente que precisa aprender a honrar a Deus, honrar os pais, honrar cada autoridade constituída acima, sobre você. Honrar. Se você quer algo grande, se você quer algo que você vai ser colocado num lugar, numa postura, numa situação, hoje você já começa a viver isso honrando quem já está lá, honrando quem já ocupa, porque uma das coisas que a honra faz é você reconhecer, é você respeitar e você se preparar, porque se hoje eu olho e eu vejo e eu respeito, quer dizer, eu não estou invejando, eu estou reconhecendo e respeitando. Aquele lugar é dessa pessoa, Deus deu a ela, olha, aquela é a postura dela, aquela é a conquista dela, e eu reconheço isso, eu valorizo isso, eu sei admirar isso, quer dizer, meu coração está certo. Eu estou dando a Deus uma resposta interna, e claro que externa também, com o que eu falo, com o que eu faço, com a maneira como eu me comporto, com a maneira como se Deus colocou eu para servir aquela pessoa naquela posição de honra, vou eu servir, vou eu fazer, porque esse é o meu tempo de servir, para que quando chegar no meu tempo de ser servido, eu viva esse tempo plena e intensamente. Grande exemplo disso? Tem vários, mas para mim o Neemias sabia do problema, sabia da situação, sabia de tudo, orou a Deus, Deus foi dando direção a ele, mas chegou um momento que o seu grande desafio, a sua oração, era só por um motivo. Qual que era? Senhor, faz o rei, a pessoa quem o Senhor colocou para eu servir, ter um coração liberal para mim. Ou seja, Neemias não cogitou fugir. Se o rei me liberar, eu vou. Deus está nisso. Porque Deus não arromba portas. Diga, Deus abre portas. Deus não arromba. Está entendendo? Deus não arromba. Deus está nisso? Vai ser pelo meio certo, vai ser pela porta da frente, vai ser às claras. O rei vai me liberar. E ele não só vai me liberar, como ele vai me dar o caminho que por onde eu passar, cada província eu vou passar, eu vou ter uma carta, que quem quiser me contestar, o que você está fazendo aqui? Porque pensa bem, uma coisa é o rei te liberar na frente dele. Sabe o pode ir, Neemias? Não tem isso? É bom ou não é? Bom. Mas como é que ele passa em cada província, que ninguém sabia quem ele era, e o pessoal, o que você está fazendo aqui, Neemias? Você não era o copeiro do rei? Ó, o Neemias, não, o rei me liberou. Ah, sei. Liberou, né? O que ele mandou com você?
Não, ele me liberou. Era assim que funcionava? Então, ou seja, o Deus que faz o rei me liberar, vai fazer o rei me dar carta para que em cada província que eu passe, as pessoas saibam que ele me liberou. Quer dizer, a obra é completa ou ela não é de Deus. E aqui tem mais uma peneira, viu? Desde o começo da palavra a gente está fazendo uma peneira e tem gente ficando na peneira. É ou não é? E tem gente ficando na peneira. Tem gente que sempre se precipita. Deus está fazendo a obra. A pessoa não espera Deus fazer a obra completa para ela viver, para ela sair de onde ela tem que sair, para ela fazer o caminho certo que ela tem que fazer. O Neemias esperou. Neemias honrou o rei. Se o rei não liberasse, ele não iria. Ele ia aceitar? Não, ele ia orar mais, porque ele ia entender. Se o rei não me liberou, Deus podia ter tocado o coração dele, Deus podia ter feito ele liberar, então não é hora de eu sair. Não, mas, o que impede? Não, mas eu quero, não, mas eu quero, não, mas eu tenho que estar lá, não, mas eu tenho que fazer, não, mas esse é o tempo. Quem falou que é o tempo? Deus vai confirmar que é o tempo, abrindo portas, abrindo comportas, tocando e quebrantando corações, liberando coisas que eu não tenho poder para liberar, assumindo o controle do que eu não tenho poder para assumir. Não foi assim que aconteceu? Foi ou não foi? Então ele não saiu só da copa do rei, com o rei dizendo assim, tá bom, está liberado, viu? Joia, maravilha. Não, me dê cartas. E ele não só passou por províncias com a liberação, com uma carta, como por várias províncias onde ele passou, ele ainda pegava com autorização do rei, ele arrecadava materiais para ele usar naquela reforma que ele tinha que fazer em Jerusalém. Porque o rei liberou. Diga, Deus faz a obra completa. Ele faz a obra completa. Neemias deu honra a Deus, ao rei que ele servia. Aquela situação. E uma pergunta clara e direta que você tem que responder já agora. Essa não é para pensar. Você está honrando as pessoas que Deus colocou acima de você? Não precisa responder ninguém em voz alta. Você honra Deus? Você honra seus pais? Você honra seus líderes? As pessoas que Deus colocou à sua frente, ainda que pareça que elas não mereçam estar à sua frente, você honra elas? Você honra aquela pessoa que você olha para ela assim, você dá risada às vezes? Você pensa, puxa vida, que inexperiente. Eu sei muito mais que ela não sabe o que faz, não tem idade, não tem tamanho, não tem capacidade, não tem beleza, não tem nada. Que quando dá para uma pessoa pegar no pé da outra, ela vê defeito em tudo, né? É ou não é? Esse aqui não fez o que eu fiz, esse aqui não estudou onde eu estudei, esse aqui não pagou o preço que eu paguei, esse aqui não tem a experiência que eu tenho, esse aqui é feio, esse aqui é isso, esse aqui não tem isso, esse aqui é rasga-seda do chefe, tal. Não, peraí, ele está onde está? Dê honra a ele. Tem gente que sempre, mais uma peneira, tem gente que já parou na parte dos pais. Quando a gente está peneirando, honra pai. Fiquei, já acabou para mim. Toma a decisão definitivamente de honrar seus pais. Ontem a gente teve uma palavra maravilhosa, libertadora, gente, libertadora. Eu não quero ninguém terminando esse culto atrasado nessa palavra, porque é de ontem, não é de hoje. Palavra de perdão. Você tem mágoa engasgada. Você tem situações entaladas aí, E não vai nessa de, não fui eu que errei, não fui eu que provoquei, não. Honre a Deus. Honre as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Eu prometi que eu nunca mais falaria com essa pessoa, nem que for para a sua vida desamarrar. Não vale a pena falar com uma pessoa para a sua vida desamarrar?
liberar o perdão para ela, perdoar ela, abençoar a vida dela. Ontem ainda falei para uma pessoa, a pessoa, não, tal, porque assim, a pessoa errou comigo, errou com a igreja, errou com a minha família, depois fez isso, sabe, com o meu cônjuge, tal. Eu nem tenho contato da pessoa. Eu procurei, falei, eu tenho, vou te mandar, desbloqueia o contato da pessoa, faz um áudio, manda para ela, vai lá e bloqueia de novo, pronto, você fez a sua parte. Não precisa você conviver. Não precisa ficar esperando lá a pessoa depois te ligar, te mandar um áudio, seja agradecendo ou te xingando. Não, peraí, é bíblico, vou fazer minha parte. Qual que é a minha parte? Vou perdoar. Qual que é a minha parte? Pedir perdão. Nunca pedi perdão para essa pessoa pelo que eu fiz contra ela, pelo que eu falei dela, pelo que eu enganei, que eu traí, eu lesei, eu roubei, eu prejudiquei, eu traí a confiança dela, eu abusei do poder quando ela me deu poder, me deu confiança. Tem gente, esse ano foi o ano, o que eu tenho visto de gente que a vida amarrou, porque abusou da confiança, abusou do poder. E aí a pessoa terminou uma situação, ela simplesmente saiu. Simplesmente saiu. Isso acontece muito na obra, na igreja. Recentemente ainda, graças a Deus, tinha testemunha. Uma pessoa vem, lesa a obra, prejudica a obra, você vai lá e você que está errado ainda, não pode falar, não pode corrigir tal. E não sou eu não sou o dono da verdade. Eu sou dono da minha Bíblia, mas não sou dono da palavra de Deus. Ainda falei para a pessoa 2 vezes, com maldição sois o quê? Eu inventei isso? Depende de mim para essa palavra se cumprir na vida de alguém? Não. Quando você pega maldição, e aí eu estou falando de gente que recebeu o poder, gente a quem Deus confiou, deu honra de representar algo grande, poderoso, gente a quem Deus deu influência para conduzir, poucos ou muitos, gente a quem Deus confiou ali, coisas para a pessoa fazer, conduzir, liderar, cuidar, guardar, proteger, e a pessoa abusa da confiança. Ela trai, ela furta, ela desvia, ela rouba, ela engana, ela usa do poder que ela tem ali, de influência, e às vezes ela influencia uma pessoa, mas ela leva só o que ela quer, ela filtra o que ela quer, ela não está falando a verdade, ela é omissa, ela é passiva, ela é parcial. Às vezes você não lembra mais, mas o Espírito Santo vai te lembrar essa noite, e vai te pesar, para que você mude de vida. Mas de repente você foi colocado em posições que palavras tuas mudou a vida de uma pessoa, mudou a vida de uma família, fechou portas para pessoas, e aquilo te beneficiou, aquilo te favoreceu, mas te favoreceu injustamente. Você falou o que lhe conviu, o que lhe convinha, e você não falou tudo, e aí alguém foi prejudicado, alguém perdeu o lugar, perdeu o posto, perdeu a confiança, e aí você assumiu no lugar dessa pessoa. Algo como Ramã fazia. Lembra do Ramã? Quem que o rei, quem que o imperador da Pérsia ouvia? Quem que era a pessoa? Ramã. Ramã era uma pessoa. Imagina quantos funcionários do palácio, quantos súditos que falaram coisas para Ramã e Ramã não falou para o rei. Porque não era conveniente. Porque não era importante. Esse é um dos pesos que quem é muito dado precisa entender o que quer dizer a Bíblia, a palavra que diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes eu tenho que levar coisas e eu não lembro de um detalhe. E eu sei que, por exemplo, a bispa é uma pessoa que quando ela pede um relatório para uma pessoa, ela vai ouvir, ela está ali, ela está investigando os detalhes. E eu sei disso.
E eu não sou uma pessoa que o que eu escuto, eu não sou a pessoa de ficar presa aos detalhes, eu me prendo ao rumo da conversa, ao que a pessoa quer dizer, aos detalhes não. Então, às vezes, isso aqui, como é que foi, isso aqui e tal. Eu tenho um cuidado de falar assim, eu não lembro desse detalhe. Então, para eu não dizer a palavra da pessoa, eu vou dizer uma palavra minha. A pessoa disse algo que eu resumo nessa palavra, porque um detalhe faz diferença. Porque uma palavra pode promover uma pessoa, e uma palavra pode derrubar, arruinar, encerrar o ciclo de uma pessoa. Pode ou não pode? O fulano me agrada, eu vou encher a bola dele. Ou o fulano está dando sangue, o fulano ele é isso. De repente ele só me agradou. Mas não é um bom obreiro para a obra. Porque tem gente assim em todo lugar. Tem ou não tem? Tem a pessoa que não faz o trabalho dela, tem a pessoa que ela mira um líder. Qualquer lugar, na igreja tem isso, nas empresas tem isso, no governo tem isso, todo lugar tem isso. Tem gente que a pessoa ela fica buscando, deixa eu ver quem que eu vou agradar. A pessoa vai agradar alguém. É a história, vai falar bem de mim para o rei. O rei que não vê a pessoa, que não sabe quem é a pessoa, tem os de confiança dele. Em todo lugar é assim. Então, se a pessoa ela quer promover alguém, ela vai falar bem. Se ela quer derrubar alguém, ela vai falar mal. E aí deixa eu te falar uma coisa de quem tem... Eu tenho mais de década com experiência. Já fui membro, já fui aspirante à obra, já fui iniciante da obra, já fui obreiro e estou numa posição de liderança hoje. Não cai naquelas expressões que alguns usam quando vê esse tipo de coisa acontecendo em igrejas, e esta é uma igreja, de que, mas como que a pessoa, ela fez isso, como que o fulano foi isso, cadê o discernimento? Existe discernimento? E existe confiança? Como é que se explica Judas? Jesus não tinha discernimento? Não tinha? Tinha. Mas como que o Judas estava ali? Ele estava ali perto de Jesus? Foi até aquele momento, Jesus deixou ele dar um beijo no rosto dele? Todos nós temos momentos de teste na vida. Mas a Bíblia diz assim, ai... Se fosse no nosso tempo, esse ai ia estar escrito com vários ais, com vários as, né? Ai, por onde vierem os escândalos. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, passa pela posição do voto de Minerva. Sabe quando a tua palavra vai definir a vida de alguém? Não tem um momento desse? Talvez você fale, eu nunca tive. Às vezes tem a mulher que vai falar para o marido dos filhos, quando chega. O marido chega naquele dia dele, daquele dia D, aquele dia que tudo deu errado tal. Imagina a mulher ainda vem e fala assim, sabe o que o teu filho fez? Ou sabe o que a tua filha, agora não é filho dela, né? Tem gente que tomou surra do pai, que tomou surra da mãe, porque alguém, né, no dia errado, na hora errada, falou a coisa errada. Quando você vai vender um negócio, você tem que ser preciso nas palavras. Tem que respeitar a honra de quem tem honra. Eu não concordo com a honra dessa pessoa. Dê honra a ela hoje, concordando ou não. Deus deu honra a ela. Deixa ela mesma reprovar nos testes de honra que ela está vivendo e deixa com Deus a justiça suprema. Mas a sua parte dê honra a ela. Então dê honra a Deus, dê honra às autoridades, dê honra às lideranças, dê honra a seus pais, dê honra às pessoas que de alguma maneira elas te dão honra e fazem você ter honra. Porque isso é bom, aquilo que você respeita é o que você vai atrair para a sua vida.
Não tem as pessoas? Hoje tem gente que respeita criminoso. Daqui a pouco essa pessoa está fazendo o quê? Está sendo um. É assim ou não é? Não tem gente? Eu escuto gente falando que respeita mais o bandido, o líder de facção, do que não sei quem. Você está caminhando para isso, você está indo para essa direção. Não, mas eu respeito porque isso, você respeita ele, não importa todos os valores, se ele é disciplinado, se ele é organizado, você respeita, o que você respeita você atrai. Ou seja, você não atrai o que você não respeita. Então não basta eu dizer que eu quero uma coisa, que aquilo vai ser meu, que aquilo ainda vai vir para as minhas mãos, se eu não respeito aquilo. Eu não respeito. Por exemplo, daqui a pouco eu não vou me aprofundar nesse assunto, deixa para o dia 15, né? Dia 15 tem um encontro de casais. Mas tem gente que não tem um casamento melhor há muito tempo, porque não respeita o cônjuge. Você não respeita o seu cônjuge. Como é que você vai ter uma vida com ele e não duas? Respeita. Faz a sua parte. Tudo que a gente está falando está baseado nessa sabedoria egoísta, essa ambição egoísta, no egoísmo, e não baseado em valores e princípios que vêm do reino. Eu honro a Deus, priorizo a Deus. Eu não posso cobrar de você que você está aqui hoje numa noite fria de segunda-feira. Que bênção. Isso é bom para a sua vida, isso é uma semente que você planta. Nós precisamos, eu não posso ficar gastando tempo com você, mas para quem está em casa hoje, debaixo do cobertor, tomando chocolate quente, que não veio para a igreja por conta do frio, eu tenho que dizer. Tem sementes que você planta e você colhe, tem sementes que você deixa de plantar e você vai deixar de colher. Deixa. Tem gente que Deus não é prioridade. E vou dizer uma coisa, esse ano todos os casamentos, quem até já está marcado comigo já, vão fazer essa peneira também. Todos os casamentos que eu atendi, que tiveram problema de relacionamento, problema de adultério, problema de o chamado incompatibilidade, um ou os dois, o problema central, ali o problema ali a base, era o quê? O momento que um ou os dois, porque às vezes se uniram e entraram num consenso, deixaram de priorizar o Senhor. Coisa horrenda é quando acontece o adultério de uma pessoa que está na igreja. Como que se explica isso? Como que explica isso? Dá para explicar? Não dá para explicar isso. Você fala assim, ter problema de relacionamento, ter uma discussão, ter uma briga, divergência, sempre vai ter. Vai ter. Casamento tem discussão. Casamento tem divergência, porque ninguém casa com o irmão gêmeo. Você casa com uma pessoa diferente, a começar pelo sexo. Você não casa, um homem não casa com um homem, tem gosto, tem cabeça diferente, sensibilidade diferente. Ou seja, vice-versa. Então tem coisas que levam um tempo para você entender, se adaptar, a você se aprimorar e ficar regular naquilo. Imagina então ficar bom naquilo. Então é normal ter coisas, tudo dentro de um equilíbrio. Agora, tem coisas que não na igreja, não no nosso meio. E por que acontece? Falta priorizar a Deus. E não acontece isso com gente que está vivendo problema. Gente que está com um filho doente não vive isso. Gente que está com problemas sérios financeiros não vive isso. Mas quando isso vem acontecendo, quando a pessoa vence a doença do filho, problema do filho, vence aquela parte financeira que estava endividado, estava apertado, estava com o nome sujo, estava com falta de tudo. Aí vai, melhora, acomoda. Qual a primeira decisão a tomar? Vamos dar uma pisada no freio com Deus.
Vamos parar, quando tiver mais frio, não vamos para a igreja, não. Ó, um por outro, hoje está frio, né, bem? Ó, agora é bem. Ô, bem, hoje está frio, né? Ah, tá, né? Tá, então tá bom, hoje não vamos, não. Ah, tal dia tem tal coisa ali. Não, tá bom, não vamos. É uma coisa que a bispa fala, sempre tem. Talvez, a Bíblia diz assim, que o melhor de estar em dois é que quando um cai, o outro levanta o quê? Um cai, o outro levanta o outro, né? Porque se ele tiver caído, ninguém levanta ninguém. É ou não é? Então, eu preciso estar em pé, porque o outro está caindo, o sábio, a sábia, não espera o outro cair. Quando ele vê o outro inclinando, ele já vai lá e dá aquele cutucão. Vem aqui. Mas digamos que você perdeu esse time, que você perdeu esse tempo, o outro caiu, está caído. Não é o momento agora de você ser legal, de você ser o gente boa com o seu cônjuge. Não, eu te entendo, eu vou te dar esse tempo, tal. Vai dando tempo, viu? Você dá um tempo para a fé dessa pessoa, daqui a pouco você está dando um tempo, um distanciamento, daqui a pouco ela está longe. Então agora é o momento de você, não, vem aqui. Não, está errado, não vamos colocar mais, vamos intensificar mais, vamos buscar mais. Vou te segurar, vou te puxar. Não, isso aqui não é bom para nós, isso aqui é uma brecha que um de nós está abrindo. Por quê? Se a pessoa tinha tempo antes, eu não estou falando de você que tem um marido ou uma esposa que sempre foi ímpio, que essa pessoa nunca te deu a abertura de você dizer isso para ela. Então vamos entender, eu estou dizendo de quem os dois estão na igreja ou já tiveram, e você viu o seu cônjuge esfriando, ficando morno, até parecer um frio. E ficou quieto, deixou, incentivou, sob ali a justificativa. Você precisa mesmo descansar, mas só descansa de Deus. Você precisa mesmo de um tempo só para você, mas de quem tira esse tempo? De Deus. Isso é veneno. Aí acontece o tipo de coisa que vem acontecendo. A pessoa tirou de Deus, ela vai pagar um preço seríssimo. E saiba, o casamento é atacado, porque aí se o diabo consegue causar essa divisão, depois é mais fácil atacar individualmente cada um e derrubar um de cada vez do que atacar dois juntos. É ou não é verdade? Você está achando que isso é só estratégia de guerra? É muito melhor você pegar uma pessoa sozinha, afastada, enfraquecida, do que atacar dois. Muito mais fácil. É igual o ladrão, ele não vai atacar o brutamontes, ou o cara que está acompanhado, o namorado e a namorada ali, dois grandes. Ele vai atacar o raquítico, que está sozinho, vulnerável. E o diabo não é o ladrão? É ou não é? É o ladrão. Então não deixa não tira de Deus. Não é por conta do dia, do tempo, do frio, do cansaço, de Deus não tira. Aí vem a frase da bispa, tem que ter um que se levante nessa casa. Se levanta. Agora a gente não está bem, eu não estou conversando. Não é por você, é pela tua família. É por uma causa maior. Não seja egoísta. Eu tinha ainda uma palavra para levar hoje, mas não vou estender hoje. E eu vou me pegar nesse assunto, o egoísmo que tem defraudado, limitado, amarrado a vida de tanta gente. O egoísmo na honra, o egoísmo nas doações. Tem momento que é momento de plantar na vida. E depois do momento de plantar, vai vir o momento de... Não seja egoísta. Não seja egoísta para abençoar alguém, não seja egoísta para falar o que tem que falar para alguém, não seja egoísta para doar algo seu para alguém, não seja egoísta para reter aquilo que Deus colocou na sua mão para ser compartilhado, para ser feito, para você servir. Servir é uma forma de honrar pessoas. Tem gente que não pratica essa forma de honra. Não pratica. Mas sonha em ser servida. Sirva, faça. Busca e alcança a sabedoria que vem do alto, que antes de tudo é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos,
parcial e sincera. Esse conjunto todo é quando você se coloca no formato de uma concha, de uma cesta, e Deus vê você aberto ali e fala assim: neste eu posso derramar o meu favor, derramar a minha bênção, derramar graça, derramar sabedoria para essa pessoa arrebentar a boca do balão, para ela ir onde ninguém foi, para ela chegar onde ninguém chegou, para o resultado dela fazer a diferença onde ela está, ainda que todo mundo fale, aqui não dá, com isso aqui não tem jeito, mas para ela vai dar, com ela vai dar certo, porque ela cumpriu com cada processo. Ela creu em Deus, ela esperou o tempo dela, ela honrou quem estava à frente, quem estava acima dela. E Deus viu que ela foi a cada dia se preparando, ela foi sendo agradável, aprovada pelo Senhor para ser abençoada. Para Deus pegar ela de pequena, que ela era insignificante para muitos, ela foi sendo honrada com honra. Como? Quando ela dava honra, quando ela doava, quando ela fazia, quando ela plantava, quando ela agradava a Deus e não agradava a si própria. E aí então Deus pode fazer mais. Deus pode abençoar mais. Você quer provocar o céu? Seja uma pessoa generosa. Seja aquela pessoa que não diz não para Deus. Quando Deus tocar seu coração para fazer algo, faça. Ontem ainda uma pessoa veio e falou assim, olha, sabe o negócio lá, o trabalho do Rio Grande do Sul, tal, sei e tal. A pessoa falou, aqueles dias eu pedi todo dia para Deus. Eu não tive como ajudar, estou numa fase, numa situação, tal, né, minha vida, a pessoa tem consciência da colheita dela. Falou assim, eu falei, eu quero ajudar, mas não consigo, quero ajudar nisso, não consigo, pedir para um, não consigo, pedir para outro, não consigo, pedir para outro, não consigo. No dia do caminhão, a pessoa falou assim, quer saber? Eu vou para a igreja. Foi vir para a igreja, passou o bilhete, não tinha. Eu vou a pé. E veio. O dia estava mais ou menos igual hoje. Não estava aquele dia melhor, já era tarde, deu uma atrasada, quem estava aqui sabe. Era para ser 9, chegou 9h30, então imagina a hora que saiu, era 10 e pouco. E a pessoa veio. Veio a pé, não tinha como voltar e pagou o preço. Ou seja, tudo. Ela foi tocada, tentou de um jeito, tentou do outro, não deu. Mas aí, não, eu não vou deixar de fazer parte. A pessoa ainda usou essa expressão, falou assim, eu não sabia se ia ter o segundo. E foi. A pessoa fechou um negócio, que ela falou assim, eu nem imaginava que eu podia fazer esse tipo de negócio na empresa. E ela falou assim, e assim nada, não tinha, tudo que eu tinha em vista na época, tudo que eu tinha em vista até agora não aconteceu, esse veio até mim. Falou, eu sei que foi uma prova que eu passei por Deus. Deus me testou ali, até que chegou um momento que eu até falei, está vendo, então agora Deus não quer que eu vá, porque senão ele teria feito ter o valor. Eu falei, não, Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa falou, mas mesmo assim eu vim. Eu não sei, eu não gosto de ficar falando muito da parte financeira, que às vezes a pessoa tem gente, que a pessoa não pega a direção da palavra, a pessoa só pega o exemplo que é de outro, que foi de outra pessoa e fala, não, então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer igual. Não, eu comecei a palavra dizendo que você tem que buscar o quê? Saber o quê? Não tem problema, se não souber eu volto e falo de novo. Mas vou falar do começo até agora. O que você tem que buscar saber? O que Deus tem com você. O que Deus tem comigo? O que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor me quer? Como o Senhor me quer fazendo? Para que o Senhor vai me acrescentar isso? A pessoa deu ouvidos. A pessoa não teve facilidade, mas não parou na dificuldade. E rápido, hein? Já começou a colher. Ela disse, o bom assim, do jeito que eu me vi colhendo coisas que eu plantei errada, o bom é ver quando a gente também colhe as coisas certas que a gente planta. Falei, a Bíblia diz que você colhe tudo. Tudo o que vocês semearem, certamente ceifarão. Vocês vão colher.
Então, o que tem ainda? De inveja, de arrogância, dessa desonra, o que ainda resta de ambição egoísta, de motivações erradas, até para dizer, não, a conquista é certa, a conquista é boa, mas a motivação errada, Deus não vai financiar isso. Se você não tem honra para dar para ninguém, por que Deus vai dar honra para você? Se você não respeita, você não vai atrair para você. E tem gente que precisa respeitar, priorizar, buscar, plantar, investir, cultivar as coisas espirituais que já há um tempo parou de fazer cada uma dessas características. Presta atenção nisso. O exemplo que eu dei de casamentos, que eu gostaria que não fosse nenhum, ou que então fosse um, não. É plural a palavra. Tem gente que talvez não está chegando, não está em aconselhamento, talvez nem a humildade para isso teve, de vir, de buscar esse conselho, essa ajuda, essa oração, esse apoio, mas você pode saber que a raiz deve ser a mesma. Gente que tirou força de onde jamais podia ter tirado, porque foi a mesma força que levantou, foi a força que sustentou em épocas difíceis, como pandemia. Foi essa mesma força que elevou o nível da pessoa, o quê? O que ela fez em Deus, o que ela fez para Deus, as sementes, as atitudes, as obras, a obediência que não fazia sentido, mas Deus quer de mim, eu faço. Deus quer de mim, eu entrego. Deus quer de mim, eu obedeço. Deus quer de mim, eu dou. Aí a pessoa tira, o que ela acha que vai acontecer? Não se engane pelo momento. Não, eu estou bem. Não, nós estamos bem. Não, eu estou com dinheiro. Não, eu tenho esse trabalho, eu trabalho em tal lugar. Não, eu sou concursado. Não, eu tenho tal empresa, meu faturamento é X. Esteja seguro no Senhor. Honre, respeite. Seja essa sabedoria que nós lemos aqui pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz, para os pacificadores. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos do seu coração, esse é um momento de, antes de você orar, fazer uma reflexão do que pega, literalmente, do que está pegando na sua vida. Inveja. A Bíblia disse aqui, não neguem a verdade. Seus projetos têm base na inveja? Ah, não, eu sou ambicioso. Para que a sua ambição? Para quê? Para quem? Para onde? É egoísta essa ambição? Deus não tem nada a ver com isso. Você já aprendeu o princípio da honra? Você é um semeador de honra? Ou não, é aquela pessoa egoísta, arrogante, pedante, que não reconhece o valor, o peso, a capacidade, o talento, o lugar das pessoas, o lugar que Deus deu a elas. Ah, não pode ter sido Deus. Deus pode não ter colocado, mas pode ter permitido. Todo mundo vai ter o seu tempo nessa terra, se já não teve, de passar por posições de honra, de ter o poder de definir a vida de uma pessoa. Se fala muitas vezes de mulheres que estão arruinando com a vida de maridos, inventando acusações. A tal da alienação parental. Gente que por vingança não deixa marido ou esposa ver o filho.
Você coloca uma vida na tua mão e define uma vida. Você que inventa acusações para se vingar de uma pessoa, porque naquele momento veio ela na sua mão, não devia. Mas você pode até fazer isso. Pode ter um triunfo momentâneo. Pode ficar feliz por destruir uma vida, uma reputação, por ver alguém caindo e até acolhendo coisas que te fez passar. Mas isso volta como um bumerangue. Eu tive oportunidade, eu passei a perna nessa pessoa, porque ela passou a perna em um monte de gente. Você não vai ser o último que passou a perna. Uma hora é a sua perna que vai cair. Não, mas eu não concordo. Não concorde, não vai por opinião, concordância. Concordar, você tem que concordar com irmãos na mesma fé. Honrar, você tem que honrar o que foi estabelecido e permitido por Deus. Eu não concordo. Honre do mesmo jeito. Mas tal pessoa não sabe. Então faz a sua parte. Vai, notifica, noticia, informa. E mesmo assim, dê honra a quem recebeu honra. Você não precisa aplaudir. Não precisa concordar. Mas tem que honrar. Muitos, os mais novos, têm dificuldade com honra porque não aprenderam com seus pais a nem honrá-los. Tem jovens hoje que quando eram crianças e o pai falava uma coisa, gritava com o pai dava risada. Sem graça, mas dava risada. Olha, como é que essa pessoa vai aprender a honrar? Talvez você está apanhando da vida hoje. Seu pai devia ter te repreendido, talvez até te corrigido com uma cintada, uma varada, como a Bíblia diz, né? Não retira a vara do menino. Ele não fez isso, agora a vida está te dando varadas. Só que quando a vida dá uma varada numa pessoa, ela não é só dolorida. É longa, é contínua. É terrível. Então aprenda com a palavra. Não, eu vou dar honra. Eu posso não ter aprendido em casa, eu vou aprender com a palavra. Eu não posso estar dizendo que eu quero uma coisa e eu não respeitar isso. Você está vendendo um produto que você não respeita, para de vender, muda de profissão. Você está lidando com pessoas que você não respeita, você nunca vai ocupar o lugar delas, você nunca vai estar no lugar delas. Você pode dizer que elas são desclassificadas, que elas não são ideais, mas você tem que respeitá-las, honrá-las. Plantar essa semente agora para colher esse fruto depois. Seja daqui a pouco, seja mais tarde, seja daqui a um tempo. Deus não colocou algumas regras, algumas leis, por acaso no mundo. É para ordenar, organizar, para colocar limites. Os tempos de Israel, que cada um fazia o que bem entendia, foram os piores tempos. Você não vive de acordo com o que você bem entende. Não adianta você não honrar a Deus e depois pedir para Deus um império. Senhor, me prospere. Você não está honrando princípios. Senhor, me ajuda a superar isso. E o que você pode, você não supera para fazer a vontade dEle. Tem gente que está pedindo para Deus, Senhor, me ajuda a passar por isso. E Deus está, mas quando você pode passar? Você não passa por mim? Você não passa para me agradar? Decida nessa noite aqui. Alinhar seus valores com os valores de Deus. Fazer como Jacó. Ter para a sua vida direção. Qual é a direção que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem com você?
O que Deus separou para você? Quais conquistas Deus tem para você projetar, para você fazer, para você escrever, desenhar, para você ter uma imagem mental, uma imagem na sua imaginação clara, perseguir isso, mas é o que Deus tem para você. Não é o que você viu lá no Instagram, com aquele monte de filtro, aquela foto maravilhosa, daquela pessoa que você nem sabe a fonte, de onde veio, você não sabe a que preço, a que custo, você não sabe qual a base, e está lá, não, porque esse aqui, olha a vida desse aqui. Cuidado para você não estar no Salmo 73 de Asaf. Olhei para o ímpio, eis que ele era melhor, mais forte, mais saudável, mais musculoso, estava numa casa melhor, a casa dele tinha até palmeira imperial, que maravilha, o carro dele era importado. E pensei, de que está valendo a pena minhas orações, manter meu coração fiel, ficar longe do pecado? Ó a vida do ímpio. Mas aí então entrei no santuário, deixei de viver como animal irracional e olhei para o ímpio de novo e vi que ele tinha passado. E aí lembrei, a eternidade do ímpio não vale a pena. Então me voltei para o Senhor, reconheci meu pecado, e adorei o Senhor, e reconheci a vida que o Senhor me deu e me dá. Derruba agora, se você é uma pessoa que ainda é movido por inveja, se você é uma pessoa que está aqui inclusive hoje só por coisas materiais, talvez até ficar triste, porque é carro, é casa, é dinheiro de tanto, quer ter a imagem tal, quer ter a aparência tal, quer estar em tal lugar, quer faturar tanto, e de repente tudo isso não tem a palavra Deus sequer. Não tem nenhum pensamento reservado para Deus, para poder investir na obra de Deus, para poder favorecer a obra, as coisas espirituais, um projeto de repente que você não viu saindo do papel, de dar condições, estabilidade. As pessoas que vão tendo mais estabilidade são as pessoas que têm proporcionado estabilidade para áreas, para setores ou às vezes até para a obra de Deus no geral. Olhe e veja. Tem gente que a cada dia a vida está mais estável e sendo estabelecida em patamares mais altos. Tem gente que desde a palavra que a bispa levantou, das colunas, de quando deu esse passo de fé, a pessoa nunca recebeu um aumento e aumentou o seu compromisso com a obra. A pessoa sempre aumentava primeiro o seu compromisso, tempo depois vinha uma promoção, vinha aumentos, vinha coisas que não esperava. Porque a nossa postura provoca os céus. A nossa postura com o que Deus coloca nas nossas mãos, Deus coloca vida, Deus coloca inteligência, Deus coloca sabedoria, Deus coloca tempo nas suas mãos, Deus coloca autonomia para você fazer, decidir a sua vida e a vida dos outros às vezes, Deus coloca dinheiro, e a pessoa que quanto mais ela recebe, às vezes até antes de receber, já pela fé, ela vai colocando isso nas mãos de Deus, ela vai entregando isso para Deus. É notório que Deus tem prazer na vida do justo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, mas Ele tem prazer que o justo tenha uma vida poderosa, abundante, regalada, esplêndida. Isso não é meu, isso é palavra de Deus. Senhor, eu oro e peço, abra os olhos espirituais do teu povo, para que cada um veja, que cada um, meu Deus, aprenda com a tua palavra, que receba a tua palavra e que decida, meu Deus, ainda agora, nesta noite, neste culto, a praticar, a viver, meu Deus, porque nós vamos ver, meu Pai, que uma pessoa crê, não é apenas
pela oração que ela faz na tua casa, mas pelas obras que ela te entrega, pela obediência, meu Deus, que ela pratica, pelos passos que ela decide dar. E eu peço, meu Deus, que aquilo que tem travado, impedido, aquilo que tem limitado pessoas, que seja agora rompido, e que seja, meu Deus, rompido pela fé, para que essa pessoa fale, para que ela ore, para que ela peça aqui na tua casa, mas que ela faça lá fora, que ela dê passos lá fora, que ela entregue ao Senhor, meu Deus, desde o tempo dela, que ela pode fazer, priorizar o Senhor, pagar preços espirituais, até mesmo, meu Deus, se tornar a doadora, meu Pai, se tornar mantenedora de algo que o Senhor já colocou no coração dela. Eu peço, toca corações, Senhor, levanta pessoas que estavam caindo e aceitando a queda, pessoas que estavam acomodadas, principalmente no que toca, meu Deus, o espiritual, pessoas que estavam vendo o cônjuge, o familiar, o irmão, caindo e aceitando, é normal, está todo mundo ficando assim. Não! Para nós não, meu Deus, a nós não, Senhor, conosco não, meu Deus. Desperta, meu Pai, o teu povo. Faz com que cada um que estava vivendo à base de inveja, egoísta, meu Deus, ambição egoísta, que se desperte, que olhe para o Senhor, que tenha, meu Deus, a fé que o Jacó teve, de não precisar de alguém dessa terra para se espelhar, se inspirar, mas olhar para o Senhor, receber do Senhor a mensagem, a direção, meu Deus, assumir no Senhor, meu Pai, sua identidade, e buscar do Senhor, meu Deus, propósito para a vida, condições para a vida, direção para a vida, e cada direção que receber, meu Deus, se derramar, cumprir, obedecer, fazer, e ver, meu Pai, do Senhor, o Senhor honrando cada uma delas. Jacó foi lá e fez os desenhos que ele recebeu do Senhor, visão para isso, e o Senhor fez nascer, meu Deus, de cada espécie, aqueles desenhos, sejam listrados, salpicados, malhados, porque ele creu e a parte dele ele fez. Ele não pegou um precedente humano, ele não pegou alguém como base, ele pegou o que o Senhor deu a ele de visão, e a visão do Senhor se cumpriu, se concretizou, se materializou. E eu oro, meu Deus, para que propósitos, visões, direções que o Senhor já deu, que o Senhor dá e dá agora, meu Pai, que o Senhor confirma agora, venham também se materializarem, se cumprirem, meu Deus, se concretizarem na vida do teu povo. Honra, Senhor, que aqueles que têm plantado e semeado a honra, que venham, meu Deus, colher essa honra também de onde nem imaginaram. E eu peço que aqueles que não têm plantado e que não vêm plantando honra, que o Senhor os ensine a plantar, que o Senhor os ensine a honrar, que o Senhor, meu Deus, leve essa pessoa a passar por cima do orgulho, da arrogância dela e a respeitar o que o Senhor estabeleceu, e atrair para ela, meu Pai, coisas estabelecidas, para que também a vida dela, para que o nome dela, para que a posição dela seja estabelecida pelo Senhor. Levanta, meu Deus, Eliaquins no nosso meio, que são aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Eu peço unção sobre a vida dessa pessoa, unção sobre a mente dela, e que ela receba a sabedoria que vem do alto, não uma sabedoria, meu Pai, diabólica, humana, terrena, mas sabedoria que vem do Senhor, para que ela tenha decisões sábias, atitudes sábias, para que ela dê passos, meu Deus, baseados na sabedoria, e que ela receba e colha do Senhor, meu Pai, o resultado dessa sabedoria. Abençoa a obra das mãos, que o Senhor, meu Deus, torne as mãos mirradas espiritualmente em mãos generosas,
Que o Senhor torne, meu Pai, as mentes estúpidas em mentes sábias, inteligentes, produtivas. Que o Senhor torne, meu Pai, os avarentos, pessoas generosas, que vão viver coisas, meu Deus, que elas não pensaram, não calcularam, por mudarem, meu Pai, de postura, por mudarem de atitude, de deixarem a incredulidade e praticarem a fé. Levanta, Senhor. Essa é a palavra que nós declaramos. O Senhor é o que levanta e sustenta. E eu oro para que o Senhor venha levantar e sustentar no nosso meio. Pessoas que venham crescer, meu Pai. Pessoas que venham honrar e depois serem honradas. Respeitar e serem respeitadas. Semear, meu Pai, que venham colher. Que colham do Senhor, que colham dos céus, que colham dessa terra. Que recebam, meu Deus, e que permaneçam com o favor do Senhor. Unge cada mão. Peça para Deus ungir suas mãos. Mas eu quero que você escute, já tenha escutado de repente, e declara para o Senhor, para que Ele tem que ungir suas mãos? Para quê? Fala com Ele agora. É uma profecia: Senhor, unge essas mãos para que eu possa fazer isso. Senhor, unge essas mãos para que eu possa entregar isso. Senhor, unge essas mãos para que eu produza isso para a glória do Senhor. Unge essas mãos, meu Deus, para que eu realize essa proeza. Para que você quer unção? Diga para Deus agora. Senhor, unge as minhas mãos, para que eu realize esse feito que eu nunca realizei. Sozinho eu não vou realizar. Baseado na minha inteligência eu não vou realizar. Baseado nos meus contatos, nas minhas influências, eu não vou realizar. Mas por um propósito teu, para tal propósito, para determinado propósito, eu vou realizar, porque o Senhor vai estar comigo nisso. Então unge as minhas mãos, para que eu atinja esse resultado. Unge as minhas mãos, para que eu faça isso. Unge as minhas mãos, meu Deus, para que eu assine tal documento. Unge as minhas mãos, meu Deus, para que eu ocupe tal lugar. Unge as minhas mãos, para que eu realize tal proeza no Senhor. Eu peço, meu Deus, unge a cada mão aqui, em nome de Jesus. Profeticamente, Senhor, nós vamos ungir todas as mãos, com óleo. Mas eu peço que o Senhor dote pessoas aqui, de capacidade, de talento, de dom, de ousadia. Que o Senhor tire pessoas de onde estão e coloque em lugares que ainda não foram ocupados, mas que ela ocupe o lugar dela, com o propósito dela. Que ela não ocupe o lugar para ela, para repetir, meu Deus, a atitude de um ímpio. Coloque essa pessoa, meu Deus, no lugar dela. Dá a ela, meu Deus, sabedoria em nome de Jesus. Eu declaro pessoas recebendo do Senhor essa sabedoria que nós lemos, que nós declaramos. E eu declaro mais uma vez a sabedoria que vem do alto. A unção, meu Pai, que a mão dessa pessoa vai estar representando a mão do Senhor num lugar. Coloca temor, meu Deus, naqueles que o Senhor está prestes a promover, para que em vez de derrubar vidas, levantem vidas, que preservem vidas. Que o Senhor dê a unção de José a cada um que vai ser colocado num lugar de poder. Porque mesmo José, quando pôde prejudicar os seus irmãos, que tanto prejudicaram, ele disse: o Senhor quis levantar alguém para preservar um remanescente. Unge, meu Deus, pessoas aqui para preservarem, para protegerem, para sustentarem, para financiarem, para decidirem com sabedoria, com justiça, para, meu Pai, plantarem a paz para os pacificadores. É com paz que se semeia justiça para os pacificadores. Unja, meu Deus, eu tomo posse dessa unção aqui essa noite. E eu declaro que cada um, quando receber a unção do óleo, esteja tomando posse dessa unção para a sua mente, para as suas decisões, para as suas mãos, para as suas obras, para os seus passos, para o lugar onde vai sentar, para o lugar onde vai ocupar, para a posição, meu Pai, para onde será promovido e promovida. Abençoa o nosso povo, Senhor. Eu creio na palavra que o Senhor falou,
que de um útero estéril o Senhor estava gerando campeões, e eu declaro que aqui estejam esses campeões em nome de Jesus, que o Senhor esteja levantando, que o Senhor esteja confirmando, que o Senhor esteja, meu Pai, despertando campeões que já foram levantados, ungidos, chamados, mas que estavam adormecidos, porque tinham parado na fé. Unge, Senhor, confirma, abençoa, é o que eu creio e declaro bênção, declaro, meu Pai, o Senhor levantando e sustentando, porque se o Senhor não levantar, nós vamos cair, se o Senhor não sustentar, nós vamos cair. Então que sejamos o Eliaquim de hoje, aquele que o Senhor levanta e que o Senhor sustenta até o fim, até a glória, meu Pai, para o cumprimento do Teu chamado e do Teu propósito. Eu creio e declaro bênção, unção, prosperidade, crescimento sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus, amém.